E aí, tudo beleza? David Art aqui, seja bem-vindo a mais uma aula. E vamos continuar com o nosso CSS. Os próximos passos serão falar sobre o Box Model. Porém, antes de falar sobre o Box Model, que é um assunto importante aqui do CSS que você precisa entender, eu decidi falar sobre os seletores. Então, vamos nessa aula ver um pouco sobre os seletores. Claro que dentro daquele método 80-20 de fluência, aqui que estamos propondo, mas eu já quero te adiantar que existem N seletores. Tá? Você pode dar uma pesquisada, eu vou até deixar um link do Major aí para você dar uma olhada, porque existem vários seletores. Dá para selecionar seletor de elemento filho, seletor por estado do link, enfim, tem N seletores. Vou passar aqui os principais dentro da lógica que estamos mantendo nessas aulas. E aí você deve estar se perguntando, né, o que é um seletor? Você já deve ter entendido naquela aula de introdução, mas só para reforçar, seletor é o elemento identificado aqui dentro do CSS, dentro da nossa folha de estilo. Para eu editar um determinado elemento do meu HTML, uma determinada tag, eu preciso identificá-lo aqui no CSS. E para fazer isso existem várias formas, como eu falei. Vou colocar aqui as principais. A primeira, você já viu, é o que nós estamos trabalhando, que é o tipo de seletor de tipo. Isso mesmo, por nome da tag. Nós pegamos o nome da tag, por exemplo, aqui, ó, div, escreve div aqui e cria a regrinha CSS. Pode ser também, por exemplo, H1, P e por aí vai. Basicamente, o seletor de tipo é isso, é você escrever, ou melhor, essencialmente o seletor de tipo é isso, é você escrever o nome da tag sem nada na frente, sem nada atrás, apenas o nome, abrir, fechar chaves e escrever a regra CSS dentro. Simples assim. Esse é o primeiro tipo. Depois, nós temos um outro tipo de seletor que é muito interessante e que você vai ver aí também com bastante frequência, que é o seletor universal. Para escrever o seletor universal, para identificá-lo aqui no CSS, é bem simples. Basta colocar aqui o asterisco, abrir e fechar chaves, inserir as regras aqui dentro dessas chaves. E o que esse seletor universal faz? Ele basicamente serve para eliminar ou para resetear aquelas regrinhas CSS padrões que nós temos no navegador. Como assim, David? Deixa eu tirar aqui, comentar essa da div e vamos ver lá no navegador. Então, como você pode ver, o meu CSS não tem estilo nenhum, mesmo assim ele ainda tem um estilo. Né? O título 1 está maior que o 2. Apesar de eu não ter aplicado nada, só apliquei aqui, né, que está inline, ele pegou um estilo. E de onde vem esse estilo? Do próprio navegador. É o navegador que determina isso daí. Ele tem um estilo mínimo básico para poder apresentar o conteúdo de maneira mínima, simples, assim, que a pessoa consiga identificar os elementos e distingui-los. Mas nem sempre nós queremos isso. Às vezes nós queremos resetear esse CSS. Afinal, ele pode interferir no nosso layout, no que nós estamos criando do zero. E esse identificador universal serve para isso. Com ele, nós podemos tirar esse estilo padrão do navegador. E também é bom lembrar que o estilo padrão de navegador pode variar de acordo com cada empresa, com cada navegador. Então, o Chrome tem um, o Safari tem outro, o da Microsoft Internet Explorer tem outro. Então, por exemplo, aqui no fonte, ele já está com estilo ali, né? Está com uma família. E aí eu tenho o título 1. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar font size 12px. Salvar, atualizar. Olha só, agora todo o meu texto está com tamanho de 12. Então a principal função do universal é zerar, é resetear os estilos do navegador e depois você inserir manualmente, de forma personalizada, os estilos nos elementos. Inclusive,
As propriedades mais utilizadas aqui no reset, por exemplo, é o margem e o padding 0, que veremos a seguir nas próximas aulas, justamente para tirar o espaçamento. E assim nós aplicamos o espaçamento e todas as outras questões do Box Model que veremos nas próximas aulas de forma personalizada. Então, esse é o seletor universal que se aplica aqui a todos os elementos e que utilizamos resetear, limpar o CSS que vem nativo do navegador. A seguir, vamos falar sobre mais dois tipos de seletores muito importantes que você com certeza vai utilizar, que são os identificadores e as classes. Os identificadores você já até viu um pouquinho aqui no nosso documento, que é o ID. Então, como funciona o ID, eu vou refazer aqui só para caráter de exemplo. Talvez você já até se lembre, mas vamos refazer aqui. Para escrever um ID, eu, dentro da minha tag, eu escrevo ID, sinal de igual, coloco entre aspas, e dentro dessas aspas eu coloco o nome do meu identificador, que no caso aqui é proporção áurea. Então, eu identifiquei o título 3 com uma marca, com uma bandeirinha. O identificador é algo exclusivo, que eu marco aquela tag com uma identificação, com nome próprio. Ela deixa de ser genérica e tem um nome próprio. Feito isso, eu preciso aplicá-lo aqui no CSS, colocar no CSS, para que eu possa estilizar da melhor maneira. Então, basta eu colar aqui, abrir e fechar chaves e escrever o estilo, certo? Vamos testar. Font size. Vou colocar aqui 30 px. Salvei. Vamos atualizar. O título 3 tem que ficar com 30 px. E não foi, olha só. Interessante. Não foi. E sabe por que não foi? Porque esse identificador ele tem uma sintaxe própria, diferente daqui do tipo do nome da tag, né, do seletor de tipo. Para fazer funcionar uma ID aqui no CSS, nós precisamos colocar um símbolo antes do nome do identificador, que é o tralha ou jogo da velha. Você pode perceber que já mudou a cor aqui no Sublime Text, porque ele já identificou que isso é uma ID. Feito isso, ó, sem espaço, sem nada, então é tralha ou jogo da velha, se você assim achar melhor chamá-la. Colado, sem espaço, você já insere o identificador. Então, proporção traço áurea. Agora eu vou salvar e vou visualizar no navegador para ver se pegou. E olha só, o título 3 já ficou grande aqui. Eu posso até aumentar a 60. Aí, ó, já ficou legal. Já o outro tipo que temos é o seletor do tipo de classe. E ele funciona bem parecido aqui com o identificador, da seguinte maneira. Então, eu adicionei aqui no título 3, vou adicionar no título 2 uma classe. Para escrever, é bem parecido com o ID. A diferença é que, ao invés de ID, escrevemos class. Depois, sinal de igual, entre aspas, e dentro da class inserimos o nome dessa classe. Como, por exemplo, estilo underline texto 01. Salvei. Vou copiar essa class e vou chamar aqui no CSS, igual que eu fiz com o ID. E aí, você já deve estar esperto, né? Já deve saber, mas para o class também tem que ter alguma coisa para funcionar. Se o ID teve, o class tem que ter. E tem que ter, sim. No caso do class, antes do nome da classe, nós inserimos um outro símbolo, que na verdade é um ponto. Simplesmente assim. Você coloca ponto, sem espaço, sem nada, e já insere ao lado o nome da classe. Então, no nosso exemplo ficou ponto, estilo, texto 01, que é o nome da classe. Tranquilo. E agora basta digitar aqui dentro entre chaves o nosso estilo, como font size. Por exemplo, 40.
Eu vou até colocar uma cor diferente para não ficar muito igual com o terceiro. Salvando. Vamos subir, olha só. Título 2 está em vermelho, com 40. Título 3, aqui que é a proporção áurea, está com 60, está maior. Então, tanto o seletor de ID, de identificação, quanto o seletor de classe, ou class, nós utilizamos quando queremos formatar, estilizar um determinado elemento de forma exclusiva, diferente. Mas a principal diferença entre um ou outro, já que seu funcionamento e função são bem parecidas, é justamente na sintaxe. Isso é bom falar porque o resultado final pode dar certo se você utilizar da maneira errada, mas ainda assim estará errado. Você vai entender agora por quê. Porque um desses seletores nós podemos utilizar várias vezes, podemos duplicá-lo, e outro não. E mesmo que você duplique o que não pode, pode funcionar visualmente, mas não quer dizer que está certo. Então, como funciona isso? Nós temos aqui o nosso ID proporção áurea. Então, eu posso ter vários identificadores no meu documento. Posso ter um identificador aqui, por exemplo, estilo texto 02. Ou proporção áurea 02. Eu posso colocar qualquer nome aqui na minha ID. E aqui, nesse estilo 02, eu aplico um novo estilo e vou fazendo o meu documento. Porém, caso eu queira aplicar o mesmo estilo aqui no H3 no P, então eu quero o mesmo visual. Eu poderia fazer simplesmente isso daqui, né? De vez eu fazer dois códigos, eu coloco duas IDs, certo? Com duas IDs idênticas no meu documento. Vou salvar e olha só, pegou. Ele pegou o tamanho da fonte, está tudo certinho. Visualmente está ok. Mas é errado duplicar uma ID num documento CSS. Ele é um identificador único. Inclusive nós utilizamos às vezes para chamar algum link de navegação interna, como aqui nesse exemplo que você viu na outra aula. Utilizamos no PHP, no JavaScript, quando queremos dar dinâmica em algum elemento, enfim. Pois o ID é um identificador único dentro de uma página, você não pode repeti-lo. Mas suponhamos, claro, que você quer aplicar o mesmo estilo. E você fala, pô, vou ter que ficar criando várias IDs aqui para o mesmo estilo. E aí eu vou ter que ficar chamando lá no CSS toda hora, repetindo o código, né? Não é muito funcional isso. Mas para essa função nós temos a class. Então, suponhamos que aqui no estilo texto 01, eu quero aplicar esse mesmo estilo do H2 aqui nesse texto abaixo do 3. É o mesmo estilo, tá bom? Eu não quero alterar. Então, ao invés de eu criar uma nova ID ou uma nova class, eu posso colocar aqui simplesmente essa class. Vou alterar aqui. E pronto. Vou salvar. E olha só, funcionou. E dessa maneira sim está certa. Pois uma class nós podemos duplicá-la quantas vezes nós quisermos dentro de um documento HTML. A principal diferença entre class e ID é justamente essa. O ID não pode ser duplicado, você precisa utilizar um por página. Você pode ter vários IDs dentro de uma página, mas precisa ser um único por página. Então, não posso colocar aqui proporção áurea aqui, depois no A, depois, sei lá, na UL, não. Se eu quiser colocar outras IDs, tem que ser proporção áurea 01, 02, 03 e qual nome eu quiser. Já a class, não. A class nós podemos duplicá-la quantas vezes nós quisermos dentro da página. E assim repetir o estilo sem precisar ficar repetindo o código aqui, criando novas regras. Essa é a principal diferença entre ID e class. Na prática elas funcionam iguais. Você pode, como eu mostrei, se você utilizar a mesma ID dentro de um documento CSS, ela vai funcionar visualmente, vai parecer que está tudo certo, porém é errado na forma de construir o HTML, semântica, boas práticas.
descarta isso daí. Se você quer duplicar algum seletor do tipo ID, é melhor você fazer com class, tá? Então, faz dessa maneira porque é a maneira correta. Portanto, a seguir, nós continuaremos vendo sobre seletores CSS, porém, para não ficar muito extensa essa aula, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, veremos a segunda parte sobre seletores CSS para fechar o assunto. Então, eu vou indo nessa. Isto daí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!